Bom, vamos lá, rapaziada. Primeiramente, vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre essa estreia melancólica do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E dar o papo reto pro torcedor, né? Tipo, conversar aqui um assunto sério, porque eu acho que a euforia de jogar a Série A ela já acabou, né? Temos que agora pensar no campeonato, temos que viver o campeonato, principalmente a primeira divisão do futebol brasileiro, que é lá onde estamos. Só que não é só disputar a competição, é competir também. É você lutar pelos seus ideais. E eu preciso conversar um pouco aqui sobre o trabalho do Osório, porque ontem eu dei uma opinião polêmica aqui no canal. E novidade dar uma opinião polêmica, né? Mas ontem eu dei uma opinião polêmica aqui sobre a continuidade do trabalho dele. E eu quero falar um pouquinho com você aqui, né? Você que ainda não se deu conta da realidade, do que o Remo está vivendo nessa temporada. A gente vai te esclarecer aqui toda aquela neblina que está ali no seu pensamento. A gente vai tentar esclarecer aqui nesse vídeo. E vamos falar também aqui sobre a diretoria do Remo, né? Que também tem culpa nisso. Tem culpa, né, no jogo de ontem, no elenco de ontem. Eles têm muita culpa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Antes disso, rapaziada, fique com o recadinho aí dos nossos patrocinadores. Chegou o 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, um mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil. Bom, rapaziada, inicialmente eu quero aqui falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Porque o Remo ontem perdeu por 2-0 e por não ter feito nenhum gol no campeonato e ter tomado 2 no lombo, o Remo é o lanterna hoje. O Remo tá paysandudeando na Série A. Né? Não sei se eu posso usar esse termo porque esse time não pisa na Série A há 20 anos, então a gente não pode usar esse termo porque é um time fracassado que fica na lanterna de Série B, né? Nós estamos falando de Série A, um campeonato de um nível alto, e ontem a gente percebeu isso. Mas o Remo aqui, ó, tá na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, né, com 2 gols a menos de saldo. E o Santos é o 19º, tomou ontem um 4-2 da Chapecoense, que é a líder do campeonato, né, momentaneamente, meteu 2 gols no Santos. Mas, por exemplo, os times que perderam, né, na rodada, o Grêmio, o Flamengo, o Corinthians, o Internacional, o Coritiba, perdeu em casa, acho que foi a derrota mais complicada, as duas, né, Inter e Coritiba, o Santos e o Remo que perderam fora. O Remo tem agora o Mirassol, na próxima quarta-feira, falando de Série A. O Remo tem que vencer esse jogo. O Remo não pode pensar em empatar com o Mirassol. Ah, Wayne, mas o time do Mirassol é bom, meu amigo. Se a gente não ganhar pontos de vitória de Mirassol, a gente vai ganhar ponto de quem no campeonato? Me diz, de quem? De quem que a gente vai ganhar ponto no campeonato? Do Atlético Mineiro, lá em Minas? Comece a pensar de maneira racional, não passional. Vamos lá agora falar sobre o campeonato do Remo, né? E principalmente Juan Carlos Osório e o time do Remo. Mas antes disso, gente, aqui no primeiro comentário fixado tá o link do WhatsApp da Thales Tour. A Thales Tour tá com aí um pacote com tudo pago, hotel, ingresso para o jogo, passagem aérea, e só trabalham com passagem aérea para o jogo contra o Corinthians. Teve alguns torcedores perguntando para ele sobre o jogo contra o Flamengo, tá? E aí ele fez ali uma espécie de manobra para tentar também encaixar um pacote, né? Porque tem muita gente querendo ver Remo e Flamengo lá no Rio. Então, meus amigos, se vocês tiverem interesse, primeiro comentário fixado. Cara, esse pacote do jogo do Corinthians, com tudo pago, 4 dias, é apenas R$ 2.500. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Então, eu acho que está em conta. Você compra hoje, vai pagar aqui de mês em mês. No jogo, no mês do jogo contra o Corinthians, que é em julho, dia 22, se eu não me engano, ou 21 de julho, você já vai ter pago a última parcela. Então, vai estar tudo pago. E aí, você vai só acompanhar, só curtir o jogo contra o Corinthians, né? Porque aquilo, cara, viva o momento. A gente vai cobrar aqui, vamos ser chato sim, vamos cobrar essa diretoria, mas
Há muito tempo nós não disputávamos essa competição. Uma competição que a gente viu o nível que é, né? Que é um nível muito acima. Muito acima. Bom, bora falar agora aqui sobre Juan Carlos Osório, né? Osório, o que você quiser aí, meu amigo, tá? E bora falar um pouco sobre o time do Clube do Remo. Primeiramente, eu separei aqui, me deu o trabalho, tá? De separar o elenco do Remo em 3 blocos. O primeiro bloco, para jogar a Série A. O segundo bloco, para jogar o Campeonato Paraense e jogar também a Copa Norte. E o terceiro bloco, os jogadores que pode mandar embora porque o Remo não vai usar e são caros para manter no elenco. Vamos lá. Time para jogar a Série A. Marcelo Rangel e Ivan do Internacional, o goleiro. Esses dois são os goleiros da Série A. Ponto. Laterais, João Lucas e Marcelinho. Os dois eu acho que dá para figurar o time na Série A. Tá? Zagueiros, eu botei 3. O Remo tem que trazer o outro. Parece que o Facundo lá do Estudiantes vai ser contratado e já coloco o Facundo nessa lista aqui. Mas por enquanto esses 3. Klaus, Kaique e Léo Andrade. O Marlon pode deixar no Parazão. Daqui a pouco a gente vai falar. O Marlon vai ver o nome do Marlon aqui. Laterais, Cufré e Sávio. O Remo tem que buscar um lateral de nível de Série A, mais um. Um lateral esquerdo, mais um. Para pelo menos fazer ali figura ao Cufré. O Sávio, para mim, é lateral de nível de Série B. Para jogar Paraense e jogar Copa Norte, tá? Ponto. Meio de campo. Zé Wellison, Zé Ricardo, Lionel Pico, Catarose, Franco Catarose, contratado que vai chegar aí, né, o uruguaio, e o Vitor Bueno. Eu coloquei também o Diego Hernandes aqui, o Diego Hernandes joga na ponta ali, mas ele também é meia. Então, Diego Hernandes. Esses são aqui os meias. E os atacantes, Monte, Pikachu e Tiquinho. Tiquinho tá aí a detalhes de ser anunciado pelo Remo. Vai provavelmente ser anunciado hoje ou amanhã como um novo reforço do Remo. Esses daqui, aqui, gente, tem 18 jogadores que eu separei. Se tem mais algum que você acha que dá para figurar nesse elenco aí, para a Série A, pode deixar aqui nos comentários. Na minha opinião, o Remo tem que ir no mercado ainda buscar um ponta esquerda, urgente. Contrata o Austin Anello, cara, o Agostinho Anello. Contrata ele, cara. Que o Coritiba tentou, não conseguiu. Contrata o cara do Boston River, ponta esquerda, driblador, rápido. Contrata esse cara. Contrata mais um meia de armação, precisamos, né? E mais um lateral esquerdo. Acho que mais 3 reforços para a Série A por enquanto. Fica de olho nos campeonatos estaduais. Acabou ali, os principais estaduais, claro, né? Vai buscar mais 3, 4 reforços pro time. Ponto, tá? Quer fazer rodízio? É com essa lista aqui, ó. Nada de pegar Dodô, Pavani, Panagiotis, Jaderson. Não são jogadores para jogar a Série A de Campeonato Brasileiro. Ponto. Quer fazer rodízio? O rodízio é com esses jogadores aqui. Acabou. Vamos lá para os jogadores para jogar a Copa Norte, tá? Separei esses daqui, mas o Remo quiser contratar mais uns 2, pode contratar também, não tem problema. Igor Vinhas, o goleiro, né? Pega o menino da base, acho que é João Vitor, se não me engano, né? O garoto da base, o goleiro. Pronto, 2 goleiros para o Campeonato Paraense, já está de bom tamanho. Um lateral da base, direito, pode ser qualquer lateral direito da base, tá? Marlon e Thalisson. Para mim, essa dupla de zaga para jogar o Campeonato Paraense. O Marlon tá falhando muito, tem que pegar. Se ele conseguir melhorar, aí sobe ele. Ou o Thalisson também. Tá? O Parazão, quem estiver jogando bem, pode figurar sim no time da Série A. E quem tiver mal no time da Série A, desce pro Parazão. Simples. Tá? Um garoto da base para lateral esquerda, ou então, caso o Remo contrate mais um lateral esquerdo, o Sávio desce para compor esse elenco aqui. Pavani, né? Já que renovou com ele. Pavani. Panagiotis, enquanto estiver por aí. Jaderson. O Freitas, que o Remo renovou inexplicavelmente, mas renovou. Patrick de Paula, que o Remo contratou inexplicavelmente. Patrick Picanha, que o Remo contratou inexplicavelmente, né? Aleph Manga, que o Remo contratou inexplicavelmente. O cara era banco chutado do Avaí, que brigou para não cair. O Remo contratou ele. O cara é titular hoje no time da Série A. Isso é inacreditável. Daqui a pouco tem um recadinho para a diretoria aqui. Fica tranquilo. João Pedro, Eduardo Melo e Nico Ferreira. Esse time aqui, cara, o time de ontem, que jogou ontem, né? Tirando o Rangel, tirando o lateral direito, tirando o Kaique, né, da lateral esquerda ali, e o Léo Andrade,
o Eduardo Melo e o Pikachu, aquele time de ontem, mais esse time aqui, passa mal no Campeonato Paraense, é verdade. Mas eu acho que consegue chegar nas fases finais. Chegou nas fases finais, bota o time da Série A para jogar o Parazão para garantir o título. Pronto. Ponto. Tá? Jogadores para ser mandado embora, tá? Eu separei 4 aqui, mas se você quiser botar aí mais 2, 3 na sua lista, bote. Dodô, que é horroroso, não deveria nem ter ficado, né? O Dodô deveria ter sido negociado, mas quem vai querer um cara desse, né? Ninguém vai querer. Dodô, Marrone, que não tem condições físicas, Jorge, que não tem condições físicas, e Cantígio, que não tem condições físicas. Esses 3 últimos que eu citei aqui, eles levam uma bala do Remo, financeiramente. E esportivamente não entregam nada. Então, para que eu quero 3 jogadores que eu não uso e que eu pago caríssimo de salário? Manda embora, irmão. Negocia com o clube da Série B para pagar todos os salários. É isso, tá? Se não vai utilizar na Série A, não tem porquê, nem na Série B, nem no Parazão, os caras não estão nem entrando em campo. E tem o Carlinhos também, né, que veio do Flamengo, que eu não coloquei aqui, mas pode colocar na lista do time do Campeonato Paraense. Então eu me dei o trabalho de separar em 2 blocos. Para o trabalho do Juan Carlos Osório dar certo, e agora eu quero chegar aqui, isso tem que ser feito. Porque o que o Osório quer fazer? O que na cabeça do Osório é o que está acontecendo? Para ele, todos esses jogadores têm condições de jogar a Série A e o Campeonato Paraense. Todos nós sabemos que não. E nós sabíamos que seriam 2 elencos. Seria um elenco para jogar as Copas, né? Que eu falo as Copas o Campeonato Paraense e a Copa Norte. E o outro elenco para jogar a Série A e a Copa do Brasil. Ponto. A gente sabia que era isso. Só que o Osório não sabe disso. Ontem foi visível. Se você olhar o time ontem que foi escalado, foi visível. Eu, que sou torcedor, que não sou treinador, eu não levaria o Dodô, não levaria o Pavani. Ele levou os caras. Quando a gente viu essa relação, a gente já ficou desanimado. Eu tenho certeza que você, torcedor, ficou desanimado, que está aí do outro lado. Então, esses caras, em si, eles não vão render e não vão entregar nada para o Osório. Mas ele acredita que esses caras podem entregar. Falta um assessoramento para o Osório, para chegar para o Osório e falar, Osório, né, algum cara de culhão roxo aí, porque para aparecer, para colocar diretor estatutário, o Tonhão aparece. Para efetivar diretor estatutário no clube, o Tonhão aparece. Para fazer isso, que é o básico, ele não vai aparecer. Por que não aparece agora, o Osório? É o seguinte, ou eu falo com um caroço de manga na boca, né? Osório, é o seguinte, Osório, nós temos aqui 18 jogadores para jogar a Série A. 18, né? E mais aqui esse restante, esses perebas que eu contratei, eu e o Manuelzinho Ribeiro, né? Que é meu braço direito. Nós contratamos esses perebas aqui para jogar o Campeonato Paraense, que é só pereba que joga ali. O Nicolas é artilheiro no Campeonato Paraense. Então é um nível muito fraco, Osório. Então, Osório, você usa esses caras aqui para jogar só. Você quer fazer seu rodízio? Utilize esses 18, esses 20 jogadores aqui para fazer o seu rodízio. Dodô não serve para jogar Série A. Pronto. Ele não prestou no campeonato da Série B, ele vai prestar na Série A. O Pavani, ele pensa que está jogando a Série C. Então não dá para botar o Pavani também. Entenda isso, Osório. Tem que fazer isso, Tonhão. Você tem que fazer isso. Não ficar efetivando seus amigos aí em cargos que nós lutamos para você extinguir. Vocês botou em extinção e voltou de novo o cargo. Mas vamos lá. Agora, já que eu cheguei no mérito da diretoria, eu vou falar aqui algo que eu não falei ontem, né? Aquele impasse do Braz com o Tonhão, do Braz assinar ou não, do Braz ficar ou não, vocês lembram? Vocês lembram? Eu apanhei pra caramba aqui na época, porque eu tava tumultuando o ambiente, porque eu queria o mal do Remo, porque agora os amantes de jogadores, eles aprenderam uma nova tática para passar pano. É que se você cobrar, se você criticar, você tá querendo tumultuar o ambiente. Então, vamos ficar apanhando na Série A mesmo, tomando tapa na cara, sendo humilhado na Série A, e tá tudo certo, pô. Porque se a gente reclamar, a gente tá tumultuando o ambiente de uns caras que ganham um salário de 200 mil. Você tá de sacanagem, amante. Você tá de sacanagem, cara. Para com isso, cara. Você não ganha nada. Você não ganha nada babando o ovo desses caras. Eu até entendo que alguns ganham camisa, alguns ganham ali
sentadinha no colo de jogador, né? Eu sei, alguns de vocês têm vontade de sentar no colo dos jogadores, mas, cara, por favor, cara, se você não quer criticar, tudo bem, é uma escolha sua, é uma escolha sua. Agora não vem encher o meu saco porque eu tô querendo o bem do meu clube, não. Eu tô querendo proteger o meu clube, não. Não vem encher o meu saco aqui, não. E nem encher o saco de quem cobra também, tá? Nem encher o saco de quem cobra também. Você quer apanhar? Se você virou masoquista, teve o prazer em sofrer, é porque o Aleph Manga tá virando o novo Ribamar. Ele faz uma coisa certa no jogo, não. Não pode criticar o Aleph Manga. Erra 300 tomadas de decisões, mas acerta um cruzamento, acerta uma finalização, né? Chuta uma bola com perigo. Aleph Manga calou a boca do N. O N queimou o Aleph Manga. Bom, mas sobre a diretoria agora. Vocês lembram, né? Que no final do ano passado eu fiquei cobrando aqui imediatismo da diretoria, né? E aí, muitos amantes de jogadores vieram aqui. Você tá tumultuando o ambiente. Tumultuando o ambiente. Eu falava, ó, o Remo precisa. O Tonhão precisa se acertar com o Braz. Braz vai ficar? Beleza. Então acerta logo e começa a contratar. Porque eu estava prevendo isso aí. Ontem a gente não jogou com boa parte dos jogadores contratados para a Série A. Por isso a gente jogou com esse time Série B aí. Esse time de meio de tabela de Série B, meia boca de Série B. Esse time que passa mal para ganhar do Águia. A gente jogou ontem com esse time. Por quê? Porque os caras começaram a contratar de uns 15 dias para cá. Tem jogador que está treinando há uma, 2 semanas que não tem condição de jogo. Na semana que vem, tem que estar à disposição, tá? Tem que estar à disposição. Monte, Pico. O Pico nem anunciado foi ainda, gente. O Lionel Pico já está em Belém. Nem anunciado foi ainda. Breco Fré tem que estar à disposição semana que vem. Zé Wellison, Vitor Bueno. Esses caras têm que estar à disposição semana que vem. Tem que começar como titular. Para ver se a gente tem algum ânimo contra o Mirassol. Porque se entrar esse time de ontem, ou um esboço do time que foi ontem, a gente vai tomar porrada do Mirassol em Belém. Isso aí eu não tenho dúvidas. Ontem eu até comentei no grupo do QG hoje, que imagina que se esse jogo de ontem é contra o Bahia, que derrotou o Corinthians por 2-1 lá na Arena de Itaquera. Imagina se a gente enfrenta o Bahia na estreia. A gente tinha tomado um 5-0 ontem, mano. Fácil. A gente tinha tomado uma goleada ontem, histórica ontem. Histórica, fácil. Quando esse Dodô, esse cara de verme chegou aí, entrou no segundo tempo, esse verminoso entrou no segundo tempo, meu amigo, o Bahia imagina o Everton Ribeiro, nesse meio de campo aí do Remo, sem marcação. Vocês pararam para pensar que poderia ser muito pior ontem? Série A não é brincadeira. Não é laboratório para fazer teste. Série A não tolera amadorismo. Olha o Sport ano passado. Nem competiu os caras. Os caras já foram rebaixados na 11ª rodada. É isso que vocês querem pro Remo? Você, amante de jogador, é isso que você quer pro Remo? Chegou na 10ª rodada, o time não tá nem competindo. É porque eu sei que você é tão covarde que você vai fugir, você vai correr, você vai se esconder, vai desativar a rede social. Você vai fazer isso. E eu vou continuar aqui. Da primeira à 38ª rodada eu estarei aqui. Independente se perder ou não, eu estarei aqui. Então, cara, pense bem naquilo que você fala. A diretoria do Remo tem muita culpa também ontem no resultado. Manuelzinho Ribeiro e Tonhão, eles têm muita culpa no resultado de ontem, porque demoraram para contratar. E contrataram um monte de jogador que chega no clube, eu não sei o que é isso, que é só no Remo. O cara chega, não pode jogar no próximo jogo, não. Ele tem que ficar 2 semanas, 3 semanas treinando, se aprimorando. É inacreditável, cara. É inacreditável. Inacreditável. Então, se vocês querem continuar com o Osório, aí, façam isso que eu disse aqui. Porque pode ser que... Não garanto que vai dar certo, tá? Não garanto que vai dar certo, mas pode ser que dê certo. Osório, é o seguinte, cara.
Temos aqui 22 jogadores para você trabalhar na Série A. É só esses daqui. Ah, mas eu gosto de Dodô, porque Dodô é um preguiçoso dentro de campo. Me representa também, que eu tenho uma cara de preguiçoso. E aí? O que fazer num caso desse? Tem que boicotar o Dodô, tem que boicotar o Pavani, é isso, cara. É deixar no parazão. Por falar em parazão, só para encerrar o vídeo, o jogo entre São Francisco e Clube do Remo pela segunda rodada, a Federação Paraense de Futebol manteve para o município de Belterra, tá? Segundo o que foi me passado de informação, o campo lá é um campo amador, que o Remo vai jogar contra o São Francisco. É um ambiente perfeito pro Dodô jogar. É perfeito pro Dodô jogar. Pro Pavani, o Pavani cheio de gás e vontade de vestir a camisa do Remo, é perfeito para esses caras jogar. Bota o Pavani e o Dodô para jogar 90 minutos e tomara que caia muita chuva nesse dia. Tomara que chova o dia inteiro. Que é pro campo ficar bem pesado. Que para esses caras correrem nessa lama, né? E se arrependerem amargamente de não aproveitar cada minuto que tiveram ontem em campo. Sabe qual é o meu medo? É esse treinador, do jeito que ele é, colocar o Cufré para jogar lá, colocar o Monte para jogar lá. E no próximo jogo a gente tiver na lateral esquerda Kaique Almeida improvisado, porque o Jorge não tem condição de jogo, né? E a gente jogar com o João Pedro de novo contra o Mirassol. Esse é meu medo. Esse é meu medo. Meu amigo, é o time de ontem. Tira 4 jogadores do time de ontem para jogar contra o São Francisco. É o time de ontem. Mas tira 4 jogadores. Rangel, o Kaique, né? O João Lucas e o Zé Ricardo, o meia. O resto pode botar todo mundo. Ah, o Pikachu, esqueci do Pikachu, né? Pikachu ontem também foi sacanagem ontem botar o moleque pra armar jogo. Pikachu, 5 jogos. Tira esses 5. Os 7, mais Jorge, mais coloca o Thalisson, que foi contratado. Bota tudo pra jogar contra o São Francisco. Descansa o time. Se bobear, Osório nem vai pra esse jogo contra o São Francisco. Fica treinando o time que vai jogar contra o Mirassol. Prioridade máxima é o Mirassol. Ponto. Pode perder para o São Francisco lá, não tem problema. O Remo vai se classificar no Campeonato Paraense. Isso é fato. Isso aí não é um problema agora. O problema agora é recuperar o jogo de ontem e tentar causar uma boa impressão, porque o que foi visto ontem é que o Remo, de fato, vai ser rebaixado ali, faltando 5, 6 rodadas. E a gente não quer isso. Eu me dei o trabalho de gravar 22 minutos de vídeo aqui justamente por isso. Porque eu não quero ver isso. Eu quero ver o meu time lutando até o fim no campeonato. Se tiver que ser rebaixado no final dele, eu não vou deixar de ser remista por isso. Não vou deixar. Mas eu quero ver o Remo lutando. Eu quero que o Remo lute. Porque só entregar ponto pros caras aí é complicado. Aí é difícil. E Tonhão e Manuelzinho Ribeiro, entreguem no final do ano o CT pronto. O CT tem que estar pelo menos apto para treinamento dos jogadores. Ponto. Vocês têm tempo para isso. No final do ano, vocês têm que fazer isso. E Glauber, se estão tentando puxar teu tapete, sai logo, cara. Sai logo, tá? Sai logo. Depois pensa aí no que você quer para sua vida. Porque, cara, você é um cara que... Eu já vi que você é um cara que trabalha muito no Remo. É esse o recado que eu tenho para passar aqui. Deixa aí nos comentários, tá, rapaziada? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.